recuperação judicial tem lei específica, né? Tem rito específico. Já a centralização veio de mecanismos recentes, né? Principalmente pela SAF, depois foi estendida recentemente até pela CBF. Essa é a novidade que muita gente não tinha sacado, pelo menos eu não tinha esse conhecimento que a CBF tinha esse mecanismo dele, mas que a Portuguesa utilizou esse mecanismo de centralização. É o planejamento financeiro das dívidas que a gente possui com atletas, empresários, tudo que é ligado ao futebol está ligado o clube o clube tem que mostrar, né, isso, um plano de pagamento, não é isso? Plano de pagamento. Primeiro tem que mostrar a lista de credores e plano de pagamento. E você vai ter que ter a receita mensal estabelecida com percentual. Aí você vai, todo mês, ter esse valorzinho ali pela CBF. Hoje ainda teve uma segunda situação, que era o que tem no mecanismo de SAF, que é uma centralização no TJ, que aí abrange ainda mais, né? Ali está atrelado à CBF, registro da CBF, atletas, dívidas, entre aspas, de futebol, e outras dívidas que estão lá no regime de centralização que foi para o Tribunal de Justiça. E, de certa forma, muito positivo que houve o acatamento da peça de centralização e foi remetida já para a vara especializada, o que já indica que o Corinthians, de certa forma, a diretoria, e é isso que a gente tem que botar em mente, a diretoria pôs à frente o que o conselho, posso falar só conselheiros, né? Porque vocês, cada um é no seu CPF, lá no meu canal eu posso falar, que essas pessoas não queriam no Corinthians. O que eles não queriam foi posto em prática hoje, que é exatamente suspender as penhoras, poder fazer um enxugamento dessas cobranças abusivas, porque não fizeram isso nos últimos anos, e vamos deixar a dívida pequenininha para todo mês o Corinthians se comprometer a pagar, e aí sim um passo futuro. Esse é o maior passo administrativo que o Corinthians tem na década. Desde a construção da arena, que era para ser uma fonte de receita, essa é o maior passo de organização administrativa do Corinthians, por qualquer gestão, porque dessa vez o Corinthians vai para dentro da Justiça, da CBF, né, na Câmara Nacional de Disputas, vai haver essa interação e vamos ter uma resolução de tudo que o Corinthians está devendo. Finalmente, vamos deixar o clube saudável. Macedo, quer dar algum complemento? Não, acho que o mais importante dizer é que é o começo da reorganização, né, cara? Tão esperada. A gente sabe que tem muita gente contrária a essa ideia, né? Muita gente criou muita fake news aí na imprensa para a torcida ficar aí com o pé atrás em relação a isso. Mas isso representa realmente uma mudança totalmente de parâmetro de como o Corinthians tratava a sua dívida, né? E como agora vai tratar a partir de agora. Será muito bom para o clube, será muito bom para a saúde financeira do clube. E eu garanto para vocês, galera, o clube passando por todas as dificuldades que vem passando, quer queira ou quer não, o principal clube do Brasil, mesmo não estando disputando títulos. Você imagina quando a gente retomar essa rota de jogar e para conquistar títulos e não somente participar de competições, né? Vai mudar totalmente de patamar o Corinthians. Vai ser com certeza, já é, né, o maior clube da América do Sul, mas vai ser o clube mais forte da América do Sul em relação à questão financeira, não tenho dúvida nenhuma disso. Basta vocês, nobres conselheiros, sócios, deixar as coisas acontecer. Vai ser bom para todo mundo. Vocês podem pegar o Corinthians na próxima eleição bem melhor do que está hoje. Por que vocês querem atrapalhar? Eu não consigo entender. O Corinthians é democrático, não é democrático? Tem eleições, não tem? Na próxima eleição vocês podem voltar ao poder da maneira correta, disputando no voto. Não atrapalhar como vocês querem atrapalhar. Para quem interessa atrapalhar esse projeto novo aí de recuperação? Sabe? Importante dizer também que já foi aceito, né? O tribunal já aceitou, né, Reis? Eu acho que isso que é importante também dizer, né? Acatou de forma... Então a ideia... para distribuição. Então ele já vai para a vara especializada para iniciar os trâmites naturais. Então o Corinthians fez... O único que ainda não acatou foi a CBF. CBF demora para caramba.
mas há um protocolo nesse sentido para verificação. Então, como já houve essa brecha por outras equipes, o Corinthians está fazendo a mesma coisa de forma inteligente, porque não contrariaria, de certa forma, a ideia do Conselho, que era contra a recuperação judicial, pré-SAF. Vamos para a centralização, que é um nomezinho bonito, porque tem ritos diferentes, né, situações distintas, mas que visa o mesmo fim. Um planejamento de pagamento para você centralizar e evitar os bloqueios, e no final das contas teremos, inclusive, revisões de alguns contratos, principalmente quando a gente for fazer a ideia do TJ. O TJ tem coisas interessantes ali para a gente verificar. Na questão da CBF, estamos falando de jogadores, de empresários, eles falam jogadores agentes, entre outras coisas. Aquelas relações de contrato de empréstimo não está na CBF. Não tem uma situação na CBF, porque não é uma relação esportiva. A CBF não tem o condão de mexer em situações distintas à prática esportiva, desportiva. Então ela vai cuidar de todas as relações, por exemplo, o Carlos Leite, tudo que tem a ver com o futebol, Cássio, Fagner, direitos de imagem, entre outras coisas, tá lá. O agente o Corinthians que está devendo vai estar lá. Agora, todas as situações que estão atreladas a empréstimos com juros exorbitantes estão no outro processo, que é exatamente esse que eles estão tentando colocar, certo? Então, são duas variantes, poderia ter mais, mas como deveria ser trabalhista e cível, foi para cível e CBF. Por quê? Porque o trabalhista está lá dentro da CBF, porque são jogadores de futebol. Então, estão fazendo tudo nesse sentido. Excepcional, excepcional. Deixa eu aproveitar aqui, pessoal, e colocar a pergunta do Tog na tela, que eu acho que tem a ver com o assunto que a gente está falando, e é uma dúvida geral, assim. Até que ponto essa notícia que repercutiu hoje, pode ajudar nessa questão aí do impeachment, ou não tem o que fazer? Macedão. Perdão, tava respondendo uma pergunta aqui. Pô, gente, estava mudo aqui. Vale a pena lembrar o seguinte, né? Tá falando para mim, tô ficando louco. Com o RCE sendo aprovado, gente, o Corinthians evita bloqueios na conta. O clube teve quase 70 milhões bloqueados esse ano. Aí o que acontece? E outra, o clube passa a ter uma responsabilidade de um percentual ser deslocado automaticamente para pagamento de contas, né? Isso faz com que o Corinthians possa, daqui a algum tempo, ter fluxo de caixa. Não ficar à deriva, vou precisar de 4, 5 milhões, ficar no desespero, não vou arrumar esse dinheiro. Para um clube do tamanho do Corinthians, isso é dinheiro de pinga. Essa é a grande verdade, né? E outro ponto importante, que dentro desse projeto aí, eu ainda acredito muito no fundo imobiliário. Com essa atitude aprovada aí, que é uma baita notícia, se engajar um fundo imobiliário, cara, o Corinthians consegue arrecadar entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 facilmente. E você não é SAF também. Estão falando que o fundo imobiliário é SAF. Não é. E não está vendendo a arena. São dividendos do que é o lucro que a arena produz. Só que é muito melhor você ter 70% de 10 do que ter 10, 100% de nada. Porque o Corinthians tem que arrecadar dinheiro livre hoje. Só que aí eu pergunto para vocês, se o Corinthians arrecada 1 bilhão e 200 hoje, tá? Que não seria difícil no fundo imobiliário, que são ações. Com esse planejamento que está à disposição do clube, ainda mais a aprovação do RCE. Vocês concordam comigo que o Corinthians voltaria a nadar de braçada no futebol brasileiro? Que o impacto sobre as contas do Corinthians é enorme. Que eu tenho certeza que a vaquinha vai dar certo. Vamos lá, a vaquinha deu certo e pagou o estádio. Você faz esse fundo imobiliário e com o RCE, que já foi aprovado, sendo utilizado, gente, o Corinthians volta a ter saúde financeira. As dívidas são equacionadas, elas estão lá, mas estão sendo pagas. Só que o clube vai ter dinheiro para trabalhar e aí sim não passar mais vexames como vem passando financeiramente nos últimos 16 anos.